Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Voz de Peso. Hoje em especial eu tô com a Claudinha. Oi, Olá, Claudinha. olá Renan, olá pessoal, tudo bem? Hoje é um formato um pouquinho diferente, né, Clau? Hoje tá diferente. Eu acho que vai ser uma mix de episódio de Voz de Peso, mais um pouquinho de sessão de terapia, talvez? Eu acho que sim, o pessoal vai curtir. Será que vai curtir bastante? Bastante, bastante. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial aqui, a Cíntia, nossa psicóloga Cíntia Arruda. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E para começar esse papo, né, Claudinha, eu acho que seria bacana a gente comentar um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Até como que ela conheceu a Toledo, como que foi esse encontro entre vocês, né, que fizeram essa intermediação. Isso aí, Cíntia. Se você quiser contar um pouquinho da nossa história? Tá bom. Bem, eu sou psicóloga de formação, né? Minha graduação. Eu hoje trabalho com atendimento clínico. Trabalhei muitos anos em empresa, olhando para a área organizacional, principalmente seleção e desenvolvimento de carreira. Hoje eu estou mais voltada para as questões ligadas à área da saúde mental, tanto na parte clínica, quanto com olhar para pessoas dentro de um contexto organizacional. O Uhum. meu contato com a Toledo aconteceu ano passado, através de um convite da Exacta, que é uma consultoria de gestão de saúde ocupacional, Uhum. para falar um pouco sobre saúde mental numa ação que a Claudinha estava liderando. Então, do ano passado para cá, a gente tem pensado alguns projetos, né, para olhar com mais carinho para a saúde mental. E é legal porque o episódio de hoje é bem especial, né, Claudinha? Porque assim, a gente vai falar sobre saúde mental, que é o tema principal, e sobre a norma NR1, que agora vai estar em vigor a partir de maio, né? Acho que é até legal se você puder explicar um pouquinho pra gente como que seria, como que vai ser essa mudança, né, que tá na expectativa de todo mundo aí. Então, a gente sabe que a gente tem muitas legislações, né? Então, o Brasil tem várias normas regulamentadoras, que a gente chama de NR. A gente vai falar bastante sobre uma em específico, que é a NR1. Certo. Então, a gente sabe que agora, desde o ano passado, se falou muito sobre esse assunto, mas agora, até maio, todas as empresas precisam se adequar de acordo com a NR1 sobre os riscos psicossociais. Certo. Né? Então, existe uma sistemática, uma forma de implementação, de levantamento, isso tudo determinado dentro dessa NR1. Entendi. Né? Então, hoje, a gente se fala assim, muito na segurança do trabalho, naquela questão voltada para a parte de ruído, às vezes um problema de uma proteção de um EPI, e agora existe uma norma específica falando sobre os riscos psicossociais. Né? Entendi. Então, isso é bem bacana, né? Voltando para uma parte da saúde mental. Legal. E até nós trouxemos a Cíntia porque ainda é um assunto muito recente, né, Cíntia? Assim, a gente até tentou fazer alguma pesquisa relacionada ao tema e a gente teve bastante dificuldade de entender até como que é esse processo, né? Como que vai acontecer. Ainda acho que está muito novo para todas as empresas, né? Apesar da legislação entrar em vigor esse ano, né, é uma discussão que já acontece há algum tempo, quando a gente pensa em saúde psicossocial, isso vem sendo discutido nos últimos anos, mas eu acho que mais fortemente, mais recentemente, né? Certo. Quando a gente pensa em risco psicossocial, a gente está falando de uma série de coisas, desde as relações entre as pessoas no ambiente de trabalho, segurança psicológica, a gente está falando de questões que podem estar ligadas a assédio, a Uhum. gente está falando também do próprio ambiente onde a pessoa está inserida, né? Ambiente físico, isso pode causar um estresse também, dependendo se o ambiente não estiver bem organizado. Enfim, condições de trabalho, uma série de coisas que podem ser avaliadas aí nesse quesito. Legal. É legal falar um pouquinho, né, dessa questão. A gente sabe que existe a norma, que ela foi estipulada e tudo mais, mas falando um pouquinho do conceito, né? De quando que surgiu. Antigamente se falava um pouquinho sobre saúde mental, mas como que surgiu essa questão da saúde mental dentro das empresas, Cíntia? Você consegue nos posicionar? Tá. Olha, eu acho que se a gente for pensar num contexto histórico, né, a gente começou se a gente for pensar, sei lá, no mercado de trabalho, se fala sobre estresse e desgaste emocional desde a década de 70, 80 começou a se usar o termo estresse para falar de alguma coisa de trabalho, né. Mas eu acho que de 2010 para cá, a gente começou a se discutir mais sobre saúde mental, acho que muito por conta da hiperconectividade, né, as pessoas começaram a estar mais disponíveis para o trabalho, isso foi aumentando, a carga de estresse, a carga de ansiedade, os números de afastamento nas empresas foram aumentando também e começou a se
se virar os olhos para esse tema, né? Eu acho Uhum, que não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, acho que tem uma uhum, construção. De qualquer forma, eu acho que a pandemia foi um grande momento aí de virada, acho que a gente pode colocar assim, né? As uhum. pessoas foram ali tomadas por uma sensação de medo e insegurança, isso transpareceu para o trabalho, até porque as pessoas foram para dentro de casa para trabalhar, né? Então a Sim. casa virou o escritório e as relações se misturaram, né? As pessoas fazendo reunião ali da sala de casa, né? Com crianças chorando no fundo, né? Com as coisas acontecendo ali. E aí eu acho que muito dessa persona, trabalho e vida pessoal começou a se misturar e Uhum, essas coisas ficaram mais presentes, mais aparentes, né, quando a gente fala do indivíduo, né, em uhum. si. Acho que isso ficou um pouco separado, assim, dissociado, essa coisa de trabalho e vida pessoal. Faz sentido para Sim, vocês? Faz, sim, faz bastante totalmente. sentido. Esse A contexto. sensação que tinha parecia que a gente não saía do trabalho, Sim, porque você ficava ali, e aí eu não sei até se isso impactou na questão de a gente começar a perceber o quanto que a gente fica, vamos dizer assim, disponível para o trabalho. Porque assim, depende da função que você exerça, hoje em dia, por conta do celular, por conta, né, de alguns recursos que a gente tem, geralmente a pessoa se quiser te achar, ela vai lá, manda uma mensagem e tal, mesmo que você não precise responder naquela hora, você já fica meio, ai meu Deus, eu preciso responder logo. E eu acho que criou isso também depois da pandemia, né, porque foi associando ali os dois, né. Sim, eu acho que até um pouco antes, Renan, quando a gente pensa no olhar da empresa para o indivíduo em si, se a gente voltar lá para o começo dos anos 2000, assim, já começava a se falar sobre qualidade de vida, né? Vamos colocar uma frutinha aqui, vamos botar uma É ginástica verdade. laboral. Então, eu acho que esse conceito ele começou a aparecer de forma mais presente nas empresas. Uhum, Mas eu acho que teve essa virada de chave, sim. Agora o termo de burnout, por exemplo, que é um termo, que é específico, né, relacionado ao esgotamento especificamente por conta do trabalho, do uhum. contexto profissional, ele já é um termo que existe já há anos, Olha né. só, Se a gente for pensar desde a década ali de 80, 90, já se falava em burnout, em estresse, em esgotamento caramba. físico, mas isso virou doença, entrou no CID-11, acho que em Uhum, 2022, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde colocou como uma doença associada a uma doença laboral, né, associada ao uhum. trabalho, como, sei lá, antigamente se tinha um tendinites por sim. trabalho repetitivo, né, então burnout virou uma doença ocupacional em 2022, mas é um termo que Olha já só. se discute e se fala há anos. Parece que é algo tão recente, né? E o pessoal Não. comenta ainda que até é legal, porque assim, a gente ia trazer alguns dados aqui sobre o Brasil. Até, Matheus, se puder colocar na tela, por favor. Mas eu acho que foi um gancho bacana que você comentou, Cíntia, porque assim, quando começou essa questão da pessoa achar que não é mais é uma frescura, é uma coisa, um corpo mole, porque assim, pelo que você comentou até do burnout, já é algo já recorrente há muitos anos. Mas por que que agora só que a gente está tendo esse olhar? Porque até antes de você comentar, a gente trouxe até os dados aqui sobre os afastamentos, né, da saúde mental até 2025, e 25, e dá para ver a questão do quanto ele tá aumentando, né, Aumentando. cada ano. Olha, Renan, eu acho que são vários fatores, na verdade, né? Eu acho que saúde mental ainda hoje é um tabu, né, social. A discussão de saúde mental é um tabu, a gente não pode falar que não é. Muito tem que se caminhar ainda nessa estrada, né, para a gente Uhum, falar de saúde mental. Mas eu acho que o tema ele ficou mais presente na vida das pessoas, né? Então, há alguns anos, se a gente falasse sobre crise ansiosa, uma crise depressiva, isso era visto como frescura, como Sim. é mimimi, Uhum. verdade. ou como fraqueza, né? Ah, essa pessoa é muito fraca, essa pessoa não dá conta de pressão, né? Então, Sim. muito se falava sobre isso, tinha pouca empatia. Então, eu acho que essa discussão ela vem acontecendo de um jeito mais fluido, as pessoas têm mais acesso hoje as questões de saúde mental, e eu acho que a educação a respeito do que é saúde mental. Se a gente for pensar até no conceito de saúde, gente, saúde não é ausência de doença, é saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, emocional e mental
social. Gente, é bem difícil, complexo. né? É bem complexo. E claro, a gente está falando assim de uma utopia, né? A gente não está 100% bem o tempo todo em todas as Sim. esferas da vida, mas a gente tem que mirar neste lugar. Sim. E a saúde mental faz parte desse combo. Sim. Agora, o que eu acho que trouxe essa discussão para dentro das empresas de forma mais concreta, eu acho que talvez a pandemia foi esse ponto de virada também. Certo. E aí, por quê, gente? Quando eu falo da pandemia, eu falo de algo que impactou o mundo inteiro. Então, eu tinha um mundo inteiro vivenciando a mesma coisa, todo mundo vivenciando um sentimento de medo, de preocupação, de ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer. Uhum. Nunca ninguém tinha passado por aquilo, a gente não tinha histórico. Então, os casos depressivos e ansiosos, até porque as pessoas não tinham mais como se ocupar fora de si, né? Se eu estava restrito, eu não podia me ocupar do lado de fora, eu tinha que me ocupar do lado de dentro. Sim. E às vezes encarar questões emocionais ali que estavam guardadas, que eu me ocupava do trabalho, da família, da saída com os amigos e tudo, e eu precisei me voltar Sim. para mim. Mesmo. Exatamente. Então, não houve para onde correr, né? Exato. Vamos colocar assim, né? Exato. Não deu para fugir de falar sobre saúde mental, porque todo mundo ficou com a saúde mental prejudicada, Sim. né? E eu acho que é importante também mostrar esses dados, né, Claudinha? Porque, assim, a questão da norma, ela já estava sendo estudada. Sim. E ela foi até adiada, né, o ano passado. Sim. Eles fizeram mais uma renovação. E, assim, olha o quanto que isso já aumentou de um ano para o outro também. Então, assim, quantas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de um acolhimento, que estão precisando dessas atividades. E cada ano é só, assim, não tem o que fazer, né? Tipo, a tendência é mais aumentar e ela é totalmente necessária, né, para esse momento, né? Acho que ele indica principalmente isso, né? Acho que essa subida indica a quanto que a gente tem que se preocupar, né? O quanto que a avaliação da saúde mental ela é importante, né? Porque é uma subida, né? A gente está vendo que desde 21 a 25, o quanto que ela subiu devido à divulgação, às informações, né? O quanto que está indo para a mídia, as empresas se preocupando com Exato. isso, né? Eu acho que esse é um ponto principal, né? Antigamente não se preocupava, aquilo que você falou, né? Uhum. Tinha um caso em casa, se tratava pontualmente e seguia, né? Hoje em dia não, né? Isso já é visto desde quando o funcionário está na empresa, no admissional, às vezes você consegue detectar alguma coisa, né? Já entrar com algum plano, auxiliar ele com relação a essa questão. Então, acho que como isso está sendo muito mais divulgado, falado nas redes sociais e tudo mais, eu acho que a tendência é sim, a gente trabalhar com os dados nessa crescida, né? Sequente e automaticamente tratando ponto a ponto, né? Eu acho que é um ponto principal. Acho que é a informação, né? Acho que foi muita informação sobre o tema. Exato. E cada vez mais tem subido mais essas informações. E o problema é que isso é só os dados da Previdência, né? Que são os oficiais. Imagine na informalidade, né, Cíntia? Sim, você tem muita subnotificação, você tem pessoas que estão adoentadas, mas não tem um vínculo formal com as empresas, então a gente não tem esses números, né? Sim. Eu acredito que os números são bem maiores. Fora os casos das pessoas que têm um sintoma, mas às vezes tem próprio receio de falar, né? De informar, de ir atrás de alguma ajuda, né? Sim. Então a pessoa meio que fala assim, não, eu vou tentar me resolver comigo mesmo, né? Sim. E aí fica meio que escondido, Ela né? não faz relação, às vezes, né? Porque aqui, quando a gente olha para esse aumento também, tem muito a ver, não tem como a gente não falar de hiperconectividade, de tecnologia, né? Então, hoje, os limites entre a vida privada e a vida profissional, eles são invisíveis, né? Sim. Então, às vezes, você tá ali no final de semana, você recebe uma mensagem do seu chefe, ou à noite você recebe um e-mail. Então, tudo isso vai engatilhando também situações que podem gerar quadros depressivos, quadros ansiosos ali em relação às entregas do trabalho ou qualquer outro contexto ali que possa estar acontecendo, né? Então, isso impacta também. Então, eu acho que tem uma relação muito grande aqui também entre o virtual e a vida real, né? E o aumento desses dados. Perfeito. Um outro dado, até, Matheus, se puder colocar a próxima tela, por favor, aí em relação até à diferença entre gêneros. Isso também foi algo que, né, Claudinha, a gente ficou bem espantado, assim, com a diferença. Então, com as mulheres são 64% a mais o número de afastamento. E a gente queria entender esse cenário, Cíntia. Então, assim, com a sua experiência na prática ali de consultório, o que faz esse número tão mais alto com as mulheres?
Olha, Renan, se a gente for entrar nesse caminho aí, a gente dá outro Não, podcast. mas aí a gente tem tempo, fica à vontade. Eu acho que dá outro podcast aqui, porque na verdade aqui a gente vai cair muito nas questões de economia do cuidado, sobrecarga mental, sobrecarga de tarefas, né? Então hoje ainda, claro, muito tem se falado sobre isso, né? Algumas coisas estão se transformando, mas fato é que as mulheres hoje elas têm uma carga de trabalho maior, não só trabalho laboral, né, dentro das Uhum, empresas, mas em relação à família, aos cuidados da casa, aos cuidados do filho, cuidados de outras pessoas da família, economia no cuidado no geral, né? perfeito, Aquilo que não se vê, né? O trabalho perfeito, invisível ali. E uma carga mental infinitamente maior do que a dos homens. com certeza. E, de novo, né, a gente nem vai entrar aqui nesse caminho, porque eu acho que dá outra conversa aqui gigante para falar sobre isso. Uhum. Mas eu acho que aqui a carga mental pode ser um dos fatores que vão fazer com que se tenha essa disparidade entre o número de afastamento mulheres e homens. Acho que tem uma outra coisa também, e aí até faço gancho com a fala da Clau, né? Que às vezes a pessoa não procura, ela não notifica, ela não vai se tratar. As mulheres, elas buscam mais ajuda que os homens, né? A mulher, Certo. ela busca ajuda primeiro. Às vezes o homem vai buscar ajuda quando ele está lá no limite, ele vai tentar resolver de outra maneira, né? Sim, Tem uma característica cultural aí. A mulher não, ela levanta a mão primeiro, né, em algum momento. perfeito. E aí tem até um outro dado, né? Quando a gente olha para número de suicídio, tem uma diferença de gênero também. Porque os homens, o gênero masculino, costuma demorar mais para pedir ajuda, né? Então, geralmente tem essa disparidade também. Entendi. Aí quando chega já tá num nível muito mais no limite ali que Agravado. a pessoa já não consegue um tratamento tão rápido, vamos dizer assim, né? Eu, às vezes, nem chega ao tratamento, É. Renan. Não pede ajuda para Infelizmente fazer o tratamento. acaba não conseguindo. E Sim. tem um detalhe só, né, que a gente percebeu, né, Claudinha, na pesquisa, em relação até à distribuição geográfica, porque a gente viu que tem a questão populacional, né, que é de São Paulo, de Rio e Minas, só que a gente leu na pesquisa que também os estados que eles comentaram que tinham maior índice de afastamento era no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, muito por conta das enchentes e todos os desastres que tiveram nesse momento. E é engraçado porque, assim, a gente falou assim, poxa, a gente às vezes nem pensa, né? Pô, Santa Catarina, né? Quando a gente Sim. pensa assim, pô, Santa Catarina parece que é um lugar só de férias, de curtição, de praia e tal. E é um dos índices maiores, assim, em relação à proporcionalidade, né, da questão. E fora o impacto financeiro, né, Claudinha? Também, bastante. Acho que é um dos itens que pode engatilhar muita coisa, né, Cíntia? A pessoa quando tem um problema financeiro, né, a gente até comentou em algumas apresentações que você fez na Toledo, né, já com o pessoal, às vezes o pessoal que tem problemas, às vezes, com jogos, né, e tudo mais. Então, isso tudo é aquela questão que a gente fala, daquele círculo, né? A pessoa entra no jogo, não consegue sair, isso afeta a parte financeira dela, afeta a parte da saúde mental, né? Então, acho que é um campo também muito importante da gente sempre mencionar dentro desse parâmetro, né? E voltando aqui um pouquinho, Cíntia, que a gente falou sobre a questão das áreas, né? Que a gente fala que o Renan comentou sobre a questão dessas situações que aconteceram em Santa Catarina que podem afetar as pessoas, né? E eu estava relacionando algo, né? O quanto que a questão da própria empatia, né? Então, assim, às vezes aconteceu uma desgraça, uma situação ruim, mas não foi comigo, né? Mas às vezes aquela situação ela afeta o meu psicológico, né? Porque eu me sinto como se fosse aquela pessoa que sofreu por algo, perdeu um ente querido. E isso no dia a dia, Cíntia, saindo um pouquinho dessa questão, né? O quanto é importante a gente ter esse sinal e perceber que, olha, aquilo está me afetando, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que seguir, né? O que você pode passar nessa questão assim pra gente, nesses pontos? Quando eu percebo que a minha saúde está impactada Eu percebo assim, sentido? por uma questão que não foi algo que eu procurei, mas eu senti vindo de uma outra pessoa, né? Veio de uma situação que eu vi, eu assisti, né? Ou algo que aconteceu numa família próxima, num vizinho, e interfere na minha vida também, né? Sim, eu acho que é se observar, né, e observar a sua rede. Então, e eu não, deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Qualquer coisa você volta e eu ajusto. Eu acho que quando a gente olha para o outro com empatia, né, se eu percebo que o outro está passando por uma situação de dificuldade, né,
algo nessa linha, o que eu posso oferecer ali naquela situação, às vezes é uma escuta empática, uma escuta ativa, né, sem julgamento, um acolhimento, talvez isso ali já vai fazer influência. E se eu e quanto a mim, né, como é que eu me percebo diante das situações, né? Eu acho que a gente vai dando uma série de sinais, assim, de desconforto emocional, de pensamentos recorrentes que às vezes ficam presentes quando eu vejo alguma situação que pode estar enganchado em alguma situação minha. Então, acho que é uma coisa de autoobservação Sim. também. Não sei se foi nessa Sim, linha, sim, acho que Clau. é importante. É importante a gente se auto-observar. Acho que para tudo, né? Falando em Uhum. saúde, a gente tem que se conhecer, né? E na prática, assim, Cíntia, a gente está falando um pouquinho no dia a dia das empresas, né? Como que a gente faz para a gente poder acompanhar essas questões, esses riscos, né? E trabalhar com essas informações dentro das empresas, né? Na parte empresarial. Acho que primeiro é identificar, né, Clau? Então, assim, primeira coisa é fazer um mapeamento de riscos, né? Então, eu preciso mapear como é que tá o meu cenário pensando nas questões psicossociais, né? E aí eu acho que deste mapeamento, talvez levantar os indicadores, entender ali, fazer uma análise, o que está mais aparente, onde que eu percebo que existe mais sofrimento, né? E aí eu posso estar falando de N coisas, eu posso estar falando desde um número alto de afastamento, dentro de determinada área, isso pode ser um sinal de alerta, ou na empresa como um todo, o quanto as pessoas sentem que elas têm segurança dentro daquele ambiente, segurança psicológica, não só segurança física, o quanto eu me sinto à vontade para errar, para discutir uma meta com o gestor, para discutir a minha jornada de trabalho, né? Então, segurança psicológica diz respeito a isso, né? O quanto eu me sinto tranquilo dentro daquele ambiente, o quanto eu acho que eu estou seguro na minha empregabilidade. Então, são vários indicadores ali que podem ser mapeados, mas eu acho que o primeiro passo é mapear. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Entendi, analisei. As empresas, as pessoas, elas vão ter necessidades diferentes. Então, o que eu vou fazer com aquela análise? Onde eu preciso atacar primeiro, né? Uhum. Então, acho que é mais nessa linha. E até para entender, né, Claudinha, assim, de quais são essas causas. Ô, Matheus, se você puder colocar mais uma imagem, por favor, que nós trouxemos aqui da pesquisa, para a gente saber quais são os rankings, né, de transtornos que são mais identificados. E a gente percebeu que depressão e ansiedade, até pelo termo mesmo, né, algo mais comum do dia a dia que o pessoal comenta, só que eu acho que ainda tem muita dúvida, né, Claudinha, assim, do que é exatamente, como que a pessoa é diagnosticada com essa questão. Então, assim, se você pudesse até dar um exemplo para a gente, prático ali, de o que seria depressão e ansiedade? Porque, principalmente a ansiedade, o pessoal comenta assim que, mas o que é ansiedade? Geralmente eu passo por isso em qualquer momento. Por exemplo, prova na faculdade, eu já fico meio tenso, eu fico ansioso. Para apresentar aqui o podcast, Mesma também a gente fica um coisa, pouquinho ansioso. Mas isso é ruim? Não é algo natural? Então, assim, se você puder explicar um pouquinho aonde que isso se torna uma patologia mesmo, né? Tá, gente. Depressão, né? Quando eu penso em depressão, eu tô falando de desconexão também, tá? Uhum. Geralmente a depressão ela vem de uma desconexão também. Ela não é só uma tristeza, porque eu posso ficar triste, tem momentos que eu me sinto triste por determinada situação. Agora, quando eu falo de uma depressão, eu tô falando de uma condição de humor que ela tem um fator neurológico, bioquímico que acontece também, que vão acontecendo situações que são incapacitantes. Então, é uma tristeza tão profunda, um sentimento de vazio, é uma indisposição, uma fadiga extrema, é um choro fácil, a pessoa ela vai ficando disfuncional num quadro Certo. depressivo, né? Numa depressão decorrente, porque o que acontece? Às vezes eu posso ter um episódio depressivo na minha vida e eu posso não ter depressão como uma doença diagnosticada. Perfeito. Eu posso ter um episódio depressivo que vai ser tratado com terapia, com medicação, e aquilo vai passar. Geralmente está ligado com causas do passado, que podem ser engatilhadas ali no presente por alguma situação. E depressão recorrente, aí eu tenho quadros
recorrentes, né? Acho que A a própria palavra palavra de... já diz. Depressivos, pode ser uma questão hereditária, né? Pode ser uma questão ali ocasionada por um ambiente de muito estresse, de muito assédio, né? Relacionando com o Perfeito, trabalho. Isso perfeito. pode acontecer. Então, às vezes eu tô numa empresa, vamos supor, que eu tenho um chefe ali que faz muito microgerenciamento de tarefas, que não me dá liberdade para eu ser quem eu sou, para eu desenvolver as atividades dentro do meu estilo. Claro, tá, gente? Toda empresa tem regra, tudo tem o Uhum, seu funcionamento, mas eu digo tudo isso em excesso, né? certo. E aí eu vou vivendo ali numa situação que vai me deprimindo, que vai me reprimindo, e eu vou tendo episódios recorrentes de depressão. Isso pode acontecer. Perfeito. Você falou da ansiedade, né? A ansiedade é um sentimento natural, como qualquer outro, como tristeza, raiva, alegria, a gente sente tudo. Uhum, E a ansiedade faz parte desse pool de emoções que a gente tem, né? uhum. Então é normal eu ter ansiedade para fazer algo importante, uma prova na faculdade, como você falou, vou fazer uma entrevista de trabalho. A ansiedade ela vai me ajudar a ter atenção, a me preparar, né, Uhum. para aquela situação. Mas uma ansiedade excessiva, ela também vira paralisante. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu não consigo me concentrar, não consigo ter atenção. Então a gente está falando de um impacto que vai me deixar disfuncional para algumas atividades do meu dia a dia. Uhum. Então, quando a gente olha para esses Fs aqui, né? Uhum. F32, F41, né? Que são os transtornos de humor e aqui relacionados, a gente está falando de situações que são paralisantes. A gente não está falando só de uma tristeza, de uma melancolia ou de uma ansiedade leve, natural, Entendi, normal do dia a dia. entendi. Acho que ficou bem claro, né, Claudinha, pra gente saber É. quando que é uma questão de um episódio mesmo, né, que Pontual, você né? ficou triste, que é uma situação, um período ali que vai se resolver, e de algo que é crônico, que aí realmente a pessoa tem que tá mais de olho ali pra cuidar, né? Sim, e é importante dizer, Renan, que, por exemplo, um quadro depressivo, ele precisa ser tratado como qualquer outra patologia. Então, Perfeito. por exemplo, a gente está gripado, a gente vai tomar um xarope, a gente vai Uhum. descansar, a gente vai tomar ali o remedinho que o médico passou, a gente vai melhorar. Uhum. Na depressão, a mesma coisa, eu preciso ter cuidado, porque eu tenho um desbalanceamento fisiológico também, neuroquímico, neurobiológico, né? Então, eu preciso tratar para que meu Perfeito. organismo se restabeleça, assim como qualquer outra patologia, qualquer outra condição que a gente possa vir a desenvolver. Perfeito. Aí entra naquela questão que a gente comentou, né? A importância da questão de você procurar uma ajuda, né? Porque, assim, para a gente conseguir caracterizar que é uma depressão ou uma ansiedade específica, acho que, assim, teria que ter um diagnóstico do psicólogo, né? Uma pessoa de confiança, da qual vai avaliar a sua situação, né? Conversar, entender o processo, né, Cíntia? Não é simplesmente falar assim, eu estou ansioso, vou lá procurar o remédio e vou tomar, né? A gente está falando de algo um pouquinho mais, muito mais a fundo, né? Vocês, como psicólogos, vocês entendem mais a fundo essa questão, né? E consegue identificar e dar o melhor tratamento, que é igual uma patologia, né? Cada pessoa tem uma medicação de acordo com a sua patologia, Sim. né? Porque eu tenho uma depressão, talvez a minha depressão pode ser diferente da do Renan, e a medicação que eu vou tomar, o tratamento seja diferente também. Acho que é importante falar um pouquinho disso também, né? Sim, porque na verdade você vai tratar sintomas também, né? Então, às vezes, uma pessoa num quadro depressivo ela tem um sintoma XYZ e aqui a Clau tem um outro quadro depressivo, Sim. ela vai apresentar uma outra categoria de sintomas, né? Por isso é importante a avaliação do psiquiatra, do médico, para poder fazer a indicação correta de medicação, né? Às vezes a pessoa tem uma outra condição ali fisiológica também que precisa ser considerada. Então, cada indivíduo vai ter um tratamento específico. Até porque, gente, as pessoas são completamente Isso. diferentes, Sim, com né? certeza. Sim. Então, até mesmo no consultório. Eu tenho uma linha de atendimento no consultório.
Eu sou analítica junguiana, é a Uhum. linha que eu sigo no consultório. Mas a minha conversa com a Claudinha, ela vai ser de um jeito que é completamente diferente da minha conversa com o Renan, que é completamente diferente da conversa com fulano, beltrano, porque as pessoas são diferentes, não é a mesma, não tem receita de bolo para essas coisas, né? Então a Sim. gente precisa olhar para o indivíduo E até como com de forma mais curiosidade, global. assim, com a sua experiência de consultório, quais são as principais queixas? Porque pensando nesses dados, né, que seria depressão e ansiedade, quando chega uma pessoa no consultório que está relacionada ao trabalho, quais são os principais temas, assim, que geralmente eles trazem? Ah, é uma questão com a liderança? Ah, é uma questão de excesso de trabalho? Se você pudesse listar pra gente, se você tem isso em mente, assim. Gente, é um pouquinho de cada coisa. Mas eu acho. Depende, Renan. Vem queixas diversas, assim. Às vezes, conflito com a cultura da empresa, às vezes, excesso de trabalho. Essa é uma queixa que vem constante, assim, Uhum. nos últimos tempos. Conflitos com a liderança aparece bastante. Então, tem pesquisa, agora eu não lembro os dados, assim, os números exatos, né? Uhum. Mas, às vezes, um problema com o chefe pode desencadear mais quadros ansiosos, depressivos, do que relacionamentos com os cônjuges. Então, olha que Ah, loucura, né? Porque a gente está ali no trabalho o dia inteiro. Então, imagina, sei lá, vamos supor que você, no seu trabalho, não se dê muito bem com o seu chefe. uhum. Cara, você fica 40 horas por semana no teu trabalho, respondendo para uma pessoa com a qual você tem conflito, que está o tempo todo gerenciando o seu trabalho, que está controlando as suas metas, que está controlando as suas entregas. Qual o nível de estresse que você acha que isso traz? É Sim. gigantesco, né? Então, é um ambiente que é muito propício, se mal gerenciado, Certo. para a gente acabar aqui nessa lista de transtornos, né? Nessa lista Entendi. de patologias. E nesse caso depende mais da pessoa, porque assim, acho que, né, Claudinha, tem muita gente que tá assistindo a gente agora pensa, pô, eu acho que eu tô nessa situação. Tá muito mais relacionado a sempre aquela questão, então se você não tá feliz lá, vai embora. Ou como que ela vai lidar com aquela situação, porque assim, eu acho que, pô, já te conversei com vários amigos, várias empresas diferentes, e muitos relatam problemas muito parecidos. Aí a gente pensa assim, pô, mas será que é a empresa X? Será que é ou será que é como eu tô vendo, né, como que eu tô caminhando, como que eu tô me relacionando com as pessoas? De novo, pela essa experiência, você acha que está muito mais relacionado a pessoa mudar a visão dela e tentar ver formas que ela possa também gerenciar ou não? Ou realmente, ó, culturalmente tem um problema geral no Brasil, ou só no mundo, que influencia isso? Não, eu acho que aí, Renan, como eu vejo, né? Geralmente, quando a gente vai para terapia, ou quando um paciente chega na terapia, vem sempre com uma queixa que está relacionado com fatores externos, né? Certo. Então, fulano faz assim, ciclano faz assim, né? E isso me impacta de tal maneira, e Uhum. vai por aí. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo a trilha ali do autodesenvolvimento também, a gente vai aprendendo a manejar algumas coisas de forma diferente. Uhum. Tá, eu posso ter um chefe que é super difícil e aquilo me abala, né, me atinge de uma maneira bem complicada. Mas aí vamos supor, eu levo isso para terapia, eu começo a me olhar, eu começo a trabalhar o meu autodesenvolvimento, eu também vou entendendo o que é possível, o que não é possível para mim, eu vou me posicionando naquela relação de uma maneira diferente, eu vou colocando os meus limites, eu vou falando alguns nãos, né? E tudo isso vai impactar ao meu redor. Não Entendi. só as relações do trabalho, tá, gente? Acho que quando a gente começa a fazer terapia, às vezes a gente vem com um monte de reclamação ali do que está ao nosso redor, só que quando a gente começa a mudar o nosso posicionamento, a gente vai mudando também todo o nosso sistema, toda a nossa dinâmica, toda a dinâmica que nos cerca, né? Então, Uhum. acho que isso é interessante também Muito bom. do processo terapêutico. Não sei se eu te Não, respondi não, é isso mesmo. exatamente. É isso mesmo, que é algo muito amplo, né? Não dá para falar que é uma questão, né? Não, São não, são várias. várias, né? Não dá. Várias. E eu acho que aqui é interessante a gente falar também, apesar de a gente ter disparado ali em cima depressão e ansiedade, né, Uhum. como os transtornos mais recorrentes, acho que é o mal moderno, né, depressão e ansiedade disparado é uma epidemia mundial, se a gente for pensar em Uhum. doenças
do mundo moderno, mas aqui, quando a gente vai olhando para os outros transtornos, né, vício em droga, alcoolismo, reações ao estresse grave, que é quase que uma reação de estresse pós-traumático ali, vício em cocaína. Aqui são transtornos que muitas vezes vão decorrer de episódios depressivos e ansiosos também. Ah, Então, uma perfeito. pessoa que vem ali num quadro ansioso, porque às vezes está misturado, tá, gente? Às vezes a pessoa ela tem um quadro depressivo, mas ela tem sintoma ansioso. Certo. Ou às vezes a pessoa está num quadro de ansiedade generalizado, mas ela tem sintomas depressivos também, tá? Certo. Às vezes Misturado. tem o diagnóstico cruzado. E às vezes a pessoa vai cair ali em algumas armadilhas, né? Nos vícios, nos comportamentos compulsivos, e aí não só de álcool e drogas, mas a gente está falando do consumismo, que eu acho que é uma Sim. coisa que se fala pouco hoje, mas o consumo excessivo Muito. material entra aqui também nas questões de vício, de busca rápida por dopamina, vício no celular, né? Em tecnologia. Apesar de não estar listado aqui, são. Como que eu posso falar? São combinados que Entendi. vão vindo, que vão acontecendo nesses quadros. Perfeito. E até para balancear, né? Porque assim, se a pessoa tá nesse estado, às vezes ela quer alguma coisa imediata ali que faça ela feliz. Ela vai ficar lá no Sim. Instagram umas 2 horas, acaba tendo aquele efeito, depois ela sai e fica com aquela tristeza, Sim. sentindo, comparando com outras. É bem difícil, assim, principalmente até com a parte de crianças, né? Hoje em dia a gente sabe que cada vez mais cedo as crianças já estão nas redes sociais, já estão mexendo no celular. Sim. E o quanto isso é preocupante se a gente pensar nessa nova geração, né, doutor? Cíntia, desculpa. Sim, Aí, gente, é outro tema. Aí eu acho que dá para a gente abrir outro podcast também, só para falar sobre desenvolvimento infantil, sobre a situação das crianças no mundo atual, né? Então, nunca se viu tantos casos de depressão e ansiedade no público infantil. O número de suicídio entre crianças aumentou absurdamente. Então, e aí são muitas camadas, tá? Porque quando eu falo de hiperconexão, eu estou falando, às vezes, de adultos que estão hiperconectados e que estão pouco conectados com a família, com as crianças, né? Nossa, verdade. Com pouco vínculo. Então, quando eu olho para esse diagnóstico de depressão, né? Lembra que eu falei no começo? Depressão é desconexão, né? Sim. Eu tô sem chão, eu tô desligado do que Sim. quer que seja, de coisas que são mais profundas, né? Por isso a gente vai deprimindo. Quando a gente deprime, a gente volta para dentro, a gente desconecta. Então, se eu penso, eu faço uma relação aqui, aí eu não estou trazendo nenhum número, nenhum estudo, né, Sim. aqui para apoiar, mas eu estou trazendo uma percepção que as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Se eu estou desconectada entre elas, né? Sim. Elas estão hiperconectadas na tecnologia. Olha a minha depressão, para onde vai? É isso. Né? Ela aumenta. Faz sentido para Sim, vocês? Total. sim. Uhum. Faz bastante sentido, sim. E eu acho que essa conversa, né, Claudinha, foi muito para entrar na parte dos riscos psicossociais, porque Isso. a gente conversou um pouquinho de tudo, né, sobre Sim. quais são esses sintomas, né, que podem vir. Então, e acho que o foco principal é isso, né? A gente voltando, né? A gente deu uma pincelada, falou um pouquinho das crianças, que ela falou que é um outro momento, um outro podcast, né? Nossa, a gente que é mãe pergunta um monte de coisa, né? Não pode ver que já questiona, né? Mas falar um pouquinho, né? Voltando para essa questão do risco psicossocial nas empresas, né? Então, acho que a Cíntia comentou bastante, falou o quanto, né, depressivos pode acontecer os casos das pessoas, dos funcionários estarem depressivos, ansiosos, de acordo com os trabalhos. E aí volta um pouquinho para a NR1. Né? A gente falar um pouquinho da NR1, o quanto que ela trouxe de benefício para as empresas, o quanto que ela está trazendo para a gente de informação e o quanto a gente está conseguindo ajudar muitas pessoas através desse levantamento, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Eu agora atuando um pouquinho na medicina, né? Coordenando o setor de medicina no trabalho, a gente fala bastante isso, que a gente quer trabalhar de forma preventiva. E, de certa forma, também, eu acho que esse levantamento dos riscos psicossociais, eles vão ajudar a gente trabalhar de uma forma preventiva. A gente poder levantar, criar ações, criar melhorias para que as pessoas não adoeçam. Exato. Acho que esse é o principal caminho, né, Cíntia? Não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, né? Da gente sempre ter essa forma preventiva para não chegar a esses números que a gente tem falado bastante nesse sentido. Né? Eu acho que é importante te fazer esse comentário. Eu acho que prevenção e educação mesmo em relação à saúde mental, né?
a gente não fica deprimido de uma hora para outra, né? A gente não fica ansioso de uma hora para outra. A gente vai dando sinais, o nosso corpo vai avisando pra gente, né? Uhum. Então a gente dá sinal no físico, no emocional, no cognitivo. Então, se eu for pensar no físico, né? Alterações muito impactantes no meu apetite, por exemplo, um aumento de apetite, uma perda de apetite, algo muito discrepante, assim. Isso é um sinal de alerta. Alteração no sono, sensação de cansaço, fadiga, mesmo depois do período de descanso, né? Às vezes a gente descansa, acorda assim fadigado, mas Sim. se isso é recorrente, isso é um sinal de alerta. O meu corpo está me avisando que alguma coisa está errada. Pode ser um quadro depressivo ou um quadro ansioso que tá se instalando ali. No cognitivo, alteração de memória, na minha capacidade de concentração, na minha criatividade. Tudo isso é um sinal. No comportamental, isolamento físico das pessoas, comportamentos muito impulsivos. E por que eu trago isso como algo importante de se fazer, né? Ficar atento ao sinal de alerta. Uhum. Porque é através desses sinais de alertas que eu posso buscar ajuda num quadro muito inicial, de uma maneira precoce. Às vezes eu não preciso deixar Sim. aquilo caminhar para um quadro mais grave, né? Então, a importância do autocuidado e a importância da prevenção. Deixa eu prestar atenção no que está acontecendo comigo, deixa eu cuidar da minha alimentação, cuidar do meu físico, cuidar do meu espaço físico, cuidar do meu financeiro, né? Cuidar do meu... do meu ciclo social. Tudo isso são coisas que preservam a nossa saúde também, Uhum. nossa saúde emocional. E essa mudança, por que ela é tão difícil? Porque, assim, a gente sabe que cada um vai impactar de uma maneira, né? Igual você comentou, a parte financeira, a parte física, o descanso ali do sono. Mas por que no dia a dia, na prática, é tão difícil para a pessoa mudar de fato? Porque eu percebo isso, assim, com muitas pessoas que a gente conversa, né, Claudinha? Com amigos, familiares, e geralmente para fazer uma mudança, de fato, assim, ela demora, ela tem aquele processo moroso e tal. Você, de novo, com essa experiência, como que você acha, por que é tão difícil essa mudança, sabe? Da pessoa realmente falar, poxa, eu tô precisando de uma ajuda aqui, eu preciso buscar, né, um profissional. Por que demora tanto para essa pessoa chegar nesse nível de mudança? Ai, Renan, acho que são tantas coisas. Eu acho que primeiro a gente não aprende a se ouvir. Então, eu acho que a gente tem uma educação emocional, vamos colocar Uhum. assim, né? É muito, muito pobre, assim. Se você for pensar no teu processo de desenvolvimento, né? Uhum. Quando você era pequeno, você como menino, né? Que eu acho que Aham. tem essa coisa social também. Ou a gente como criança, vamos colocar de forma geral. Às vezes a gente está chorando por alguma coisa que nos magoou ali, que nos chateou quando Uhum. pequenos. O que a gente escuta? Ai, chega, para de chorar, não é para tanto. Chega, seca as lágrimas, não é? Que a pessoa vai até enxuga, né? As pessoas têm muita dificuldade de lidar com as emoções. Então a Sim. gente não aprende mesmo. Eu acho que a gente não aprende a falar sobre o que a gente sente, a gente não aprende a observar as nossas emoções, Uhum. a gente não aprende a ser gentil conosco, a ter autocompaixão. Uhum. Então, esse processo de mudança, ele é difícil porque a gente, primeiro, não reconhece que a gente está ficando doente. Sim, A gente não presta atenção, a gente não presta atenção no nosso sofrimento emocional, sim. né? A gente não presta atenção nas nossas relações. Então, sei lá, eu acho que é um conjunto Não, é bem assim bacana. mesmo. E aí, só complementando, eu acho que uma outra coisa que eu vejo muito, eu acho que quando a gente propõe uma mudança, a gente precisa propor uma mudança que é possível, até pra gente. Perfeito. Então, eu acho que a gente fala, eu vou mudar, sei lá, eu não me exercito nada, eu vou pra academia todos os dias. Gente, você não vai todo dia pra academia, você vai um mês, vamos supor. E aí vai chegar uma semana que você tá mais cansado, que tá mais difícil, que você não vai, e aí você vai ficar frustrado e decepcionado porque você não cumpriu a meta, e aí tudo isso vai te desmotivando. Uhum. Então eu acho que a gente tem um nível de exigência também, de crítica para fazer as coisas, que
que é muito alto. Eu não estabeleço coisas que são possíveis, né? Sim. Eu quero fazer uma mudança radical, só que, gente, às vezes eu tô ali 20 anos fazendo a mesma coisa, e aí, de repente, eu proponho que eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Da onde que vai sair isso? É muito difícil. E Não. tentar já mudar de uma vez, né? Eu acho que tem que ser por... Gradativo, começa por né? uma parte, né? Sim, Já escolhe uma pelo menos e começa ali que já vai... sim. Já começando já tá bom, né? Mas assim, Cintia, acho que uma frase que você falou que acho que é meio impactante é isso. Nós não somos gentis com nós mesmos, Sim. né? A gente aprende a ser gentil com o outro, pedir por favor, obrigado, né? Em que momento, né, a gente é gentil com nós mesmos? Dificilmente, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto, assim, acho que muito importante do que você falou. A gente começar a pensar um pouco em nós nesse momento, né? Às vezes você é uma mãe, você é mãe, você tem muito amor pela sua família, pelo seu filho é sua prioridade. Mas um momento da sua vida, você tem que também pensar em si, Sim. no seu bem-estar, em algo que te faça feliz também, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu acho que a gente tem um olhar, né, muito exigente, assim, para nós, Isso. né? Então, eu acho que tem essa coisa do quanto a gente se proporciona também de alegria, de prazer, né? Sim. O quanto isso está conectado com a culpa, né? Então, a gente tem uma coisa Sim. que também permeia a sociedade, assim, que ali o momento de lazer, ele é como uma recompensa de alguma coisa, então a gente está sempre nesse trade, né? Acho que tem Sim. uma coisa aí que é cultural, que vai permeando, que é um inconsciente coletivo, né? Que vai Sim. nos permeando também. E sim, a gente não é gentil conosco, né? É um nível de exigência, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer terapia, muito do que a gente aprende também é se olhar com mais gentileza, entender Sim. que a gente está num processo evolutivo. Não somos perfeitos, né? A gente vai aprender a olhar para a nossa sombra também, porque Sim. o que acontece? A dificuldade de ter autocompaixão, né, de ser gentil consigo, você tem que se conectar com aquilo que você não faz bem também, né? Com aquilo Sim. que não deu tão certo, né? Porque se eu preciso ser mais gentil comigo, eu acho que eu tô neste lugar também, de saber que eu vou errar, que eu não sou perfeito, que eu não faço tudo 100% maravilhosamente bem, né? E aceitar isso é um processo. Sim. E é difícil porque eu acho que isso até vale até para os colegas de trabalho, né? Às vezes você é tão exigente com você que aí até o seu julgamento com os outros também é maior. Aí você fala assim, pô, quando você fica mais leve, fala, pô, mas eu também tenho meus erros, eu também não Isso. consigo. E aí você começa a ficar mais leve com os outros. Eu acho que fica um ambiente mais tranquilo, né? Sim, E isso até é verdade. sobre esse assunto, a gente queria falar sobre essa segurança no ambiente, né, Claudinha? Porque, assim, a gente sabe que, óbvio que o ideal seria que todo o ambiente fosse assim, a liderança entendesse, mas a gente entende que a gente vive também num ambiente que às vezes pressiona por metas, tem a questão também de você também ser cobrado ali por alguma questão, e como que você cria essa segurança nesse ambiente, por mais que tenha alguns itens que desfavoreçam? Então, a insegurança do mercado, às vezes, por exemplo, com vendas, vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, ela cria uma meta, aí por várias questões, né, do mercado, às vezes ela acaba politicamente, até do mercado que possa dar errado, ela começa a ser pressionada. Então, nesse caso, como que você cria um ambiente que a pessoa, pô, ela pode ter um mês que não vai ser tão legal assim, que ela pode falar, pô, ó, esse mês, ou até questão pessoal, pô, teve um mês que realmente aconteceu alguma coisa na vida dela que impactou, mas, pô, mês que vem ela vai estar de volta. Como que se cria esse ambiente seguro? Essa era uma dúvida também que a gente tinha né, até em relação até à norma, né, Claudinha? Em clima empresarial, dentro de uma empresa, essa segurança, né, que a gente fala. Gente, isso está muito relacionado com o trabalho de cultura, né? Porque aí eu preciso fazer um trabalho de cultura organizacional que vai impactar minha liderança e que vai impactar minhas equipes. Às vezes eu tenho um gestor que faz microgerenciamento de tudo ou que tem uma meta super rígida, mas que também está pressionado aqui por um executivo, Sim. que está pressionado, sei lá, por um acionista. Então, tem uma questão de cultura que às vezes precisa ser revisitada, né? Mas quando eu penso nesse trabalho que está acontecendo, pensando na atualização da NR, a gente vai cair nesse campo também. Como é que eu preparo as minhas empresas para elas serem psicologicamente mais seguras, mais acolhedoras, né? Então,
Você falou do comercial, eu preciso entender se essa meta é uma meta realista, se esse funcionário tem espaço para voltar e discutir essa meta está baseada em quê, né? A Certo. gente tem um espaço para a gente fazer essa discussão, para a gente pensar junto, para a gente pensar prazo, para a gente pensar número. Uhum. Então, é um trabalho, às vezes, de formiguinha, gente, porque mudar a cultura não é fácil, né? Ah, Então, é fácil eu fazer ações para atender uma legislação e ter ali um relatório que Sim. vai, sei lá, atender aqueles pontos. uhum. Mas para mudança estrutural acontecer, é um trabalho um pouco mais prolongado. Certo. Em relação à liderança, porque assim, ela comentou, né, Claudinha, muito tem a questão da liderança, tem esse papel. Mas e os líderes? Quem que cuida deles, né? Então, assim, Pobres líderes. se você puder também comentar, porque assim, poxa, como você comentou, eles são pressionados também ali pela direção, e às vezes eu sinto, pelo menos os amigos que eu tenho que são líderes, eles relatam que às vezes eles se sentem sozinhos. E às vezes é uma questão até cultural, né? De falar, pô, o chefe não pode mostrar fraqueza, o chefe não pode mostrar que ele não sabe. Que algo não é tão comum, né? Falar, não, o chefe tem que ter aquela posição. Como que quem que ajuda eles? Como que a gente pode falar sobre isso, né, para tentar amenizar? Olha, Renan, eu acho que o fruto desse trabalho também vai acabar impactando liderança, né? Uhum. Porque quando eu fizer esses mapeamentos, né, eu vou cair nessas relações também, Certo. nas relações de gestão, né? Então, esses líderes, eles também precisam se sentir seguros, né? Eles também precisam sentir que a cabeça deles não tá a prêmio, se eles não Sim. entregarem a meta, para eles não pressionarem a equipe. Eu posso fazer um trabalho na linha toda de liderança para que esses líderes sejam um apoio um dos outros, né? Uhum. Que eles se sintam numa rede de segurança. Eu posso fazer um trabalho de mentoria dos executivos com esses líderes para que eles se sintam também mais acolhidos, mais seguros. Então, assim, método tem um monte, assim, Uhum. tem um monte de jeito. Mas, basicamente, aqui a gente está falando de treinamento, né? Dos gestores Uhum. e de segurança psicológica também, Perfeito. né? Que eles precisam como todos os outros. A diferença é que se a gente não cuidar deles, eles têm um time inteiro para impactar, que pode ser bom ou ruim, né? Então, se eu não cuido aqui, Exato. eu tenho um time todinho embaixo que está sendo impactado por um gestor que está mal cuidado, que está mal direcionado, que está mal acolhido, que está mal treinado. Legal. E eu acho que essa estrutura até da medicina, que agora a gente está na Toledo, né, Claudinha, se pudesse até especificar o que você comentou no começo, né, como que está estruturado, porque eu fui impactado, por exemplo, agora eu conheci a Cintia através da primeira palestra que eu vi esse ano, foi muito legal, inclusive, eu comentei com você, eu acho que a gente está tendo várias ações e até um planejamento, né, Claudinha, só para tratar essa questão. Eu acho que isso é muito importante, até em relação à liderança também, né? Eu acho que é importante a gente falar, né, um pouquinho desse processo, né? A Toledo, ela assumiu um papel diferenciado da parte de medicina, Uhum. né? Há um ano a gente teve uma mudança dentro do setor, então eu passei a ser a coordenadora da parte de medicina, e nisso a gente fez algumas mudanças estruturais, né? Então, hoje, atualmente, a gente conta com uma médica da família, para os Que nossos legal. funcionários, né? Então, Bem o funcionário, ele não precisa sair da empresa para passar com o médico, uma guia médica, fazer um check-up, né? Que a gente falou bastante dos homens que não procuram, né? É. Um médico. Então, agora tem um médico dentro da empresa, então ele consegue procurar um médico durante o horário de trabalho, tirar dúvidas, pedir exames, fazer um acompanhamento. Então, a gente tem uma médica que atende tanto os funcionários da matriz quanto para as nossas filiais Legal. em caráter remoto. Nós estamos trabalhando com 2 médicos do trabalho, um médico no período da manhã, outro médico no período da tarde, né? Então, a gente sempre tem 2 médicos, né, atendendo toda a população da Toledo. Uhum. Estamos contratando uma assistente social. Que bacana. Então, essa parte psicológica também, né, a questão, voltando um pouquinho dos riscos psicossociais, também vão ser trabalhados com ela, Uhum. né? Então, a gente vai ter essa pessoa que vai nos auxiliar. Então, por exemplo, a gente tem um funcionário afastado, ou um funcionário houve uma perda na família, né? Um problema que pode gerar até uma depressão, que a gente comentou bastante. Então, a gente tem alguém para acolher, para escutar, para ajudar, né? Então, a gente vai ter essa assistente social na nossa empresa. Além disso, dentro da medicina, a gente tem as meninas que nos apoiam, né? A Alessia e a Fabiane, que são nossas técnicas de enfermagem, a Gabi, nossa estagiária também, que ajuda bastante na parte administrativa.
A gente tem uma fisioterapia, né? Não falando um Sim. pouquinho mais da saúde, mas saúde física, né? Na parte muscular. A gente tem 2 fisioterapeutas agora, a Vânia e a Bruna, que ficam em período integral na empresa. Também pensando nisso, né? Praticidade para o funcionário. Então, o funcionário precisa fazer uma fisioterapia e não precisa sair da empresa e voltar. Ele faz isso durante o horário de trabalho. A gente tem agora a equipe da Exacta, né? Que é a Carol, que é ergonomista. Tem o Cláudio também, que nos auxilia em toda a parte de NR17. O desenvolvimento também dessa avaliação, que a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais, também foi apoiado por eles. Uma fonoaudióloga. Então, assim, a nossa equipe de medicina, ela cresceu bastante, né? Temos a professora Elaine também da ginástica laboral, que a gente sabe o quanto que a ginástica laboral também impacta também nos riscos psicossociais, né? Na parte ergonômica, né? Do funcionário parar de estar fazendo aquela atividade, dar aquele tempinho para, né, a cabeça dar uma esfriada, né? Apaziguar todas aquelas ideias, tudo aquilo que tem que fazer. Então, aqueles 10 minutinhos de ginástica dá aquela aliviada, daquela acalmada para ele voltar e ter um pouquinho mais de ar para poder executar a atividade. A gente entende o quanto é importante. Então, a gente fechou um time bem estruturado da medicina, né, pensando naquilo que eu já comentei, né, na prevenção. A gente não quer que o funcionário procure, claro, vai ter situações, estou doente, preciso de um apoio, mas pensando sempre numa medicina preventiva. Perfeito. Então, nisso a gente criou campanhas, né, esse ano a gente trabalhou com janeiro, né, o Janeiro Branco, que a gente convidou a Cíntia. Foi muito legal. Né? Então, a gente fez uma palestra online, né, Cíntia, com o pessoal da matriz, das filiais. Então, a gente tinha em média de 80 pessoas online naquela palestra. Muito legal. Né? Então, não foi só uma fala, né, contínua da Cíntia, o pessoal acho que interagiu bastante, né, Cíntia perguntou. Bem legal. É aquilo que a gente fala, né, a questão de saúde mental, o pessoal ainda sente um pouco de necessidade de ouvir, né, alguns conceitos, tirar dúvidas. Então, a gente percebeu naquele momento, né, atendemos todo esse pessoal e o pessoal gostou muito dessa apresentação. Sim. Pensando nisso, a gente também fez uma extensão. A gente fez 2 apresentações presenciais também da Cíntia na Matriz. Também as apresentações foram bem cheias, um público bem complexo, várias perguntas. E uma coisa que a Cíntia comentou é que, assim, não foram iguais as apresentações, né, Cíntia? Sim. Perguntas diferentes, interações diferentes, né? Então, assim, a gente está pensando nesse estar presente, né, para esse público da Toledo, seja masculino, feminino, um público um pouco mais novo, um público mais antigo, então, todo mundo na mesma sintonia. Muito legal. Né? E partindo dessa sequência, a gente entra um pouquinho no NR1, Exato. né, que é o ponto principal desse podcast, né, a gente fala um pouquinho nisso. Então, a gente... Falando um pouquinho do NR1, como que a gente implantou, como foi o nosso processo, né? A gente pode até pedir para o Matheus colocar aí, né? Matheus, por favor, se puder colocar a tela. A tela do checklist, né? Então, falar um pouquinho sobre o processo, né? Como que a Toledo do Brasil implementou o nosso sistema, lembrando que a gente está em fase de implantação ainda. A gente começou, a gente deu start, já tem um cronograma de ações, mas tudo está em andamento. Perfeito. Né? Isso é importante. Para falar aqui, primeiro, o que a gente fez? A gente foi atrás de uma boa consultoria, então a gente contratou a Exacta, né, que nos auxiliou com essa questão, e fizemos todos um mapeamento de riscos, né, que é o primeiro item do checklist. Então, a gente elaborou um questionário. O questionário ele tem uma base fundamentada, que é através do COPSOC, isso tudo baseado no manual do Ministério do Trabalho. Perfeito. Então, quando saiu a NR1, né, falou, a partir de maio vai ser obrigatório as empresas terem implementado, vai ser fiscalizado, então vai ser autuado. Então, o Ministério do Trabalho, porque o pessoal estava com muitas dúvidas, né, Cíntia? Não sabia como começar. Então, foi soltado esse manual, né? Então, através desse manual, a gente, junto com a consultoria, chegamos a um consenso de que metodologia a gente ia utilizar para esse levantamento. A metodologia, a empresa ela pode escolher, né? Não é a NR1 não determina, tem que ser a metodologia A, B ou C. Né? A gente escolhe a melhor metodologia dentro dos parâmetros que existem no mercado. E a gente foi pela COPSOC, que é a metodologia que a gente se baseou. Nisso foi feito um questionário, e esse questionário foi divulgado em toda a empresa. Né? Então, é um questionário que foi divulgado para todos, e todos poderiam responder de forma anônima. Né? Então, assim, é importante falar que em nenhum momento a gente sabe que, né, aquele funcionário João, ele respondeu tal resposta. Né? Em nenhum momento a gente sabe. A gente sabe do resultado final. Né? Então, nesse momento, a Toledo está nesse mapeamento. Ela mapeou, agora a gente está trabalhando em cima dos resultados. O que a gente recebeu de resultado? Importante falar, né, o Renan e Cíntia, que a gente também teve que fazer uma capacitação dos líderes, né? A gente falou bastante de liderança aqui hoje. Então, antes da gente mapear, o que a gente fez, a Toledo do Brasil? Ela chamou todos os líderes do auditório
e explicou sobre os riscos psicossociais, porque eles se sentiam um pouco recuados, né, com medo que as respostas fossem relacionadas à liderança, né, tudo ia dar Vai negativo colocar pro você líder. ali, mas não é isso, né? A Não é ideia não bem- era essa, né? Isso, então a gente fez o quê? Vamos começar de uma outra forma, vamos capacitar os líderes, né? Então a gente capacitou sobre a NR1, explicou como que funciona, quais os riscos, o porquê da importância deles motivarem os funcionários a responder, Perfeito. né? Então a gente fez várias turmas e depois desse momento a gente fez a divulgação do questionário. A gente teve uma adesão muito grande, né? Foram mais de 80% de Nossa, respostas. é bastante, Que né? legal, bem alto. Então, assim, a gente pensava num valor, mas foi bem acima do que a gente até pensou. Legal. Isso foi legal. E das filiais a gente tem estruturado da mesma forma. Então, a gente fez um questionário na matriz e para as filiais a gente está fazendo cada filial esse questionário, junto com a Perfeito. NR17. A gente sabe que a NR1 ela conversa bastante com a NR17 de ergonomia, Perfeito. né? Então, agora, nesse momento, o que a gente fez? A gente está tabulando esses resultados para criar o cronograma de ação. Então, não é necessariamente só levantar os riscos. A gente tem que levantar, saber quais são os riscos que são mais considerados mais críticos, os mais significativos dentro da nossa empresa e trabalhar em cima desses riscos. Então, dentro do nosso plano de ação, que nem, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo, ele já faz parte do nosso plano de Sim, ação. A gente com está certeza. divulgando sobre saúde mental, Com certeza. né? As palestras sobre o Janeiro Branco que a gente fez, a questão da gente ter uma medicina bem estruturada, Sim. com uma assistente social. A gente também já está trabalhando com uma plataforma para ter psicólogos online, Sim. né? Então, o funcionário ele vai ter um app, talvez marcar consultas, para ter essa psicologia online também, essa Sim. questão de uma terapia. Então, isso tudo a gente já está criando dentro do nosso canal. A gente trabalha numa empresa que tem uma estrutura, por exemplo, é algo simples, né? Que a gente até comentou, que é pra gente que é funcionário é uma rotina. Mas você anda na hora do almoço, né, nas áreas externas da empresa, tem uma espreguiçadeira, tem uma cadeira embaixo de uma árvore, né? A pessoa fica ali, ela descansa. E isso auxilia na parte da saúde mental dela, né? Ela dá aquela pausa, né, entre a parte da manhã e volta um pouco mais renovada para o período da tarde. Perfeito. Né? Então, são essas ações e muitas outras que a gente está desenvolvendo junto com o setor de pessoas e cultura, que Perfeito. foi uma outra novidade da Toledo, né? Exato. Né? A gente sempre trabalhou muito com a palavra recursos humanos e hoje a gente não trabalha mais com recursos humanos. A Exato. gente trabalha com pessoas e cultura, que foi algo que a Cíntia comentou muito, né? O quanto a cultura da empresa é importante, né, Cíntia? E você vê, até mesmo pegando um gancho nos exemplos que você trouxe, Clau, se eu trabalho numa empresa que está fazendo todo uma divulgação, né? A favor do cuidado da saúde mental, né? Dos riscos psicossociais, mas vou lá, eu tenho uma hora de almoço, aí eu almoço na empresa, eu não tenho um banquinho para eu sentar, eu não tenho um lugar para eu dar uma voltinha, eu estou numa empresa que está numa área industrial que não tem nada do lado que eu possa fazer. Sim. Gente, eu vou almoçar, eu acabei de almoçar, eu vou ficar sentado no refeitório? Exatamente. Eu vou voltar para minha mesa, eu vou voltar a trabalhar, né? Eu vou voltar para minha área. Então você vê como a questão da cultura, ela é importante nas ações, né? Eu tô incentivando que as pessoas façam uma prevenção de saúde. Mas, poxa, se meu funcionário marca a consulta 10 horas da manhã, marcou a consulta médica dele, ele vai entregar o atestado, falar, mas você não tinha outro horário para você marcar a consulta, né? Exatamente. Não, eu tenho um médico que está ali Sim. disponível, que a pessoa pode usar. Eu tenho um aplicativo, eu tenho, sei lá, um Gympass, um serviço de atividade física. Mas o cara trabalha das 8 da manhã às 7 da noite. Ele vai sair daqui, ele ainda vai para academia, malhar, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, assim, eu preciso ser coerente nas minhas ações, né? Quando você traz esses exemplos, você tá trazendo uma coerência e está trazendo como que eu posso... Um alinhamento cultural mesmo. Você Sim. percebe como isso Sim. vai aparecendo na cultura? Né? É nesse sentido. Só E tá peguei o muito gancho, achei... presente isso, até como colaborador eu posso comentar, porque algumas ações impactaram diretamente. Uma que foi agora recente, eles fizeram uma reforma toda no refeitório, então assim, tá um lugar muito bonito, nossa, melhorou tudo, assim. Sim. Então assim, é um detalhe, igual ela comentou, espreguiçadeira, é um detalhe, mas faz muita diferença, porque a gente almoça todos os dias lá, Sim. então acaba sendo muito impactado. O outro era um pacote de... Não sei se eu posso falar a marca aqui, mas só que é de redes de academia, que você sim. pode usar para outros Sim. fins também, para yoga, para uma série de coisas que, assim, eu fiz, a minha namorada também colocou também, assim, mudou. Então, são detalhes e você começa a pensar no todo, que é o que você comentou. Não é uma questão só a saúde mental, a gente tem que começar a amarrar todos eles.
as ações internas, a gente está tendo agora vários eventos internos, jogos de verão, que acaba aumentando a socialização entre os colaboradores. Então, isso é bem legal e dá para ver exatamente essa transição do pessoas e cultura. Essa reformulação que está acontecendo já em um ano, quantas mudanças já tiveram, e isso, para quem é colaborador, a gente se sente muito valorizado, sabe? Eu acho que talvez seja a principal palavra, assim, a gente se sente muito valorizado que tá todo mundo olhando para nós. Eu acho que isso realmente é muito importante, né, Claudinha, lá pro setor. É muito importante. E volta às ações ainda, né? Espaço mulher, um espaço recreativo para hora do almoço, um grêmio, né? Isso tudo favorece bastante. Então, acho que essas as ações, voltando um pouquinho aqui para o checklist, ela entra principalmente nessa questão do plano, né? Do plano de ação. Então, a gente fez esse mapeamento, a gente vai estabelecer alguns indicadores de saúde mental, que é interessante, né? Falando assim que a nossa empresa, ela tem esse perfil, então a gente percebe nos atestados que a gente não tem tantos afastamentos dessa questão da saúde mental, né? Isso já é um resultado de tudo isso que a gente tem praticado, né? Isso é importante a gente relacionar também, né? Esse canal de apoio psicológico, que a gente também vai ter dentro do setor da medicina, né? Reforçando sempre que é para matriz e filiais, né? Então a gente sempre vai amparar todos os nossos colaboradores, implantar uma política de prevenção. Então, a gente está montando uma política mesmo de saúde mental, colocando tudo o que a gente tem e o que a gente vai implementar, né, dentro do plano de ação, dentro de uma política bem estruturada, né, a gente também já está dentro do nosso cronograma de implantação. O acompanhamento dos afastados, a pesquisa de clima que a gente fez, o setor de pessoas e cultura fez, esse ano vai refazer novamente essa pesquisa, né? Então, para a gente também ter esse resultado e trabalhar em cima desses resultados, isso também é muito importante, e sempre monitorar, né? Então, se a gente faz um plano, a gente estabelece uma política, a gente tem um indicador, chega um certo momento que a gente tem que voltar e revisar tudo novamente, né? Voltar para o nosso indicador, nas nossas metas. Como que está o indicador? Está diminuindo, então a gente consegue diminuir a meta, trabalhar com metas audaciosas, né? Isso muito a gente fala dentro dos sistemas, que é o PDCA, né? Sempre constante a gente tem que fazer. Então, é o patamar que hoje a Toledo do Brasil tem atuado em cima da NR1. E tem dado resultado. A gente já percebe que, né, mesmo sendo implantação ainda não totalmente finalizada, ela já tem um resultado bem positivo. Perfeito. E, Cíntia, você como consultora, para quem hoje está exatamente nesse processo, né? Então, a empresa que precisa se adequar até maio, o que você até daria de dicas, assim, para tentar encurtar esse caminho e tentar agilizar? Porque a gente sabe que todos esses processos são longos, né? Porque é uma mudança de cultura. O que você sugeriria para essas empresas? Olha, Renan, acho que primeira coisa é mapear, tá? Então, e é importante usar metodologia, tá, gente? Acho que a Clau comentou sobre metodologia, não importa qual, mas você precisa ter um embasamento para fazer esse mapeamento, não pode ser um achismo, né? Sim. Eu vou criar um questionário que é aleatório e vou analisar os dados também sem ter nenhuma base, né? Não dá. Acho que a primeira coisa, gente, mapear, analisar e fazer gestão do resultado. E aí, ok, as ações, o desdobramento disso tem um tempo, né? Acho que não dá para implementar tudo de uma vez, você não muda o mundo num dia só. Sim. A gente estava falando até de nós mesmos como indivíduos, né? A gente vem ali fazendo coisas, se comportando de determinada maneira, a gente não muda de um dia para o outro. Sim. Veja lá uma empresa que é composta de um ecossistema super complexo, né? A gente pode colocar assim. Mas acho que o primeiro passo é mapear, identificar e fazer gestão ali do que foi identificado, para depois desdobrar a ação. Acho que o primeiro passo é esse, se eu fosse colocar. Uma coisa importante também que me veio quando a Clau estava falando dos indicadores, né? E aqui dos afastamentos por CIDF, que são os CIDs de psicopatologias, a gente precisa ficar muito atento, tá? Porque às vezes um transtorno emocional, né, uma condição emocional, ela não vai aparecer no CID-F de saúde mental, entendi. mas ela pode aparecer de outro jeito, né? Então, uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, às vezes ela vai apresentar outras patologias. Crises constantes de enxaqueca, gastrite nervosa, uma úlcera, problemas musculares. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes a pessoa vai adoecendo, antes dela chegar ali num CID-F de depressão, ela já apresentou uma série de outras patologias antes de ser enquadrada naquele quadro. Então, a gente precisa ter atenção também.
Só Perfeito. Não, mas é gancho legal. que É veio. bacana. É legal. E aqui, né, Claudinha, até a questão dos números, né, de o quanto isso impacta financeiramente, porque, assim, óbvio que sempre o nosso objetivo é pensar no colaborador, então, assim, no bem-estar dele, mas até tá provado já com pesquisas, até esse dado aqui da OMS, em relação ao quanto que impacta isso na parte financeira da empresa. Então, basicamente foram 1 trilhão de perdas anuais que a gente está tendo, né, em relação à saúde mental. E eles fizeram uma pesquisa que, assim, a cada $1 investido em saúde mental, 4 retornam para a empresa. Uhum. Então, se alguém tem alguma dúvida que isso, até na questão financeira, impacta, aqui estão os números para provar. Então, o Sim. que está faltando? Porque, basicamente, a gente sabe o quanto é importante para o colaborador, isso por todas as razões ali, né, Uhum. individuais, e tem a questão financeira. Então, o que falta ainda para as empresas começarem, além agora com a nova norma, que vai ajudar bastante nesse sentido, né? Eu acho que a gente volta a falar da mudança de cultura, gente. E mudar a cultura é difícil, né? Uhum. Mas eu acho que é um caminho que tá, é algo que está acontecendo, né? O caminho é longo ainda, acho que está no comecinho, mas eu acho que não vai ter para onde fugir, né? Até porque os números estão aí, né, Renan? Não Sim. dá para a gente discutir, né? Com Não, dados, não dá, né? com fatos e dados. Acho que tem uma coisa geracional que está vindo também, né? Quando eu penso na geração que está chegando, é uma geração que preza por mais balanceamento entre vida, Sim, e qualidade de De vida vida. e lazer, então não se sustenta, sim. né? Se a gente for pensar até numa questão geracional, né, de mudança de geração que está vindo para o mercado de trabalho, se eu não mudar, eu não vou me sustentar, né, no mercado. Exatamente. E quem está passando, né, Claudinha, agora entrando um pouquinho mais pro pessoal novamente, quem está passando uma dificuldade, que está naqueles índices ali, né, de depressão e ansiedade, uma coisa comum também o pessoal me perguntar assim, poxa, mas você faz terapia, como que foi? Como que é, né? Você chega lá, o pessoal fica te perguntando, como que você encontra, como que você escolheu o profissional? Eu acho que se você pudesse dar dicas práticas mesmo, assim, ó, se você tá nesse momento, você acha que precisa de ajuda, já tá num limite ali, como que você faria para buscar essa ajuda, primeiro pela parte terapêutica mesmo, com o psicólogo, né? Olha, gente, terapia, eu acho que tem muito a ver com vínculo, conexão mesmo, né? Então, é buscar um profissional com o qual você sinta algum tipo de vínculo, algum tipo de afinidade. Sei lá, comecei a fazer terapia, fui 2, 3 sessões, não me identifiquei muito com o estilo, não teve afinidade. Procura outro. Não tem Certo. linha certa, não tem uma linha melhor que a outra, tem aquilo que vai funcionar para você, Uhum. né? Então, eu acho que é dar o primeiro passo mesmo para buscar esse apoio. Uhum. E a segunda parte da pergunta, A segunda Renan? parte era o que acontece lá no consultório, Ah! porque o pessoal pergunta bastante, fala assim, Que poxa, mas eu acontece? tenho que levar já uma ficha do que eu tenho, do meu histórico, da minha família. Gente, depende. Cada paciente é de um jeito, assim. Eu tenho paciente que fala a sessão toda e eu faço, assim, uma palavrinha no final, sabe? Certo. Tem gente que gosta de trocar mais, de conversar, de discutir. Tem gente que enrola e vai trazendo os conteúdos, mas que para eles são mais importantes ali, depois que ele já fez ali um rapport, ali, Sim. um meio de campo. Então depende. Você brincou da lista, né? Eu falo que às vezes a gente fala assim, temas para terapia. Parece Sim. que eu tenho que chegar e contar coisas Isso. que eu acho que são coisas terapêuticas. E às Sim. vezes não, às vezes vai vir através de outras falas, né, de outro conteúdo. Uhum. Você brincou da listinha, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, minha, que ela anota, ela leva o caderninho dela e ela tem os pontos. Eu tenho um que faz isso também, que tem os pontos que quer levar e depois a gente vai desdobrando. Certo. Então, é muito de estilo, Renan. A gente Entendi. volta ali para a questão de que todo mundo é diferente, sabe? Exato. Não tem ninguém. Nada que eu faço para um, eu faço para o outro. É completamente diferente, tudo igual. Perfeito. A Clau até comentou da palestra, né? Era o mesmo conteúdo, a Isso, mesma mas eu palestra. pensei A gente fez uma online, 2 presenciais, foram 3 palestras completamente diferentes, não foi, verdade, Clau? é verdade. Pô, Então, E eu acho que esse gancho é até para confirmar o quanto que a gente precisa de todo mundo integrado, né, Claudinha? Sim. Da empresa.
não só as áreas, mas eu acho que todo mundo tem que tá motivado a ter essa mudança, porque não é fácil, né? Não é fácil, é aquilo que a gente falou, né, essa questão da saúde mental é algo que já vem há muito tempo, já, né, a gente comentou no início do podcast, mas pra gente, hoje, a gente vê como algo muito novo, né, o Uhum. jeito que tá aflorado dentro do sistema, dentro das redes sociais e até dentro da própria empresa, Exato, né, a gente nunca teve um olhar, assim, tão profundo para algo que sempre existiu. exato. Né, através do quê? De uma lei, de uma legislação, né, que está surgindo, né? Então, acho que isso é muito bom pra gente, né? Sim, E vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza sim. disso. E espero que esse episódio também, né, Claudinha? Porque a gente acaba fazendo com muito carinho aqui para realmente ter mais informação. Se alguma empresa até quiser entrar em contato, né, Claudinha, com a gente, Sim, que tá nesse processo também, acho que a gente tá totalmente aberto a conversar, né, lá do departamento de com vocês. certeza. A gente fala, né? A gente não sabe de tudo, a gente está muito Uhum, dentro da empresa mesmo para aprender. Então, às vezes, você trocando uma expertise com uma outra empresa, que fez de uma outra exato. forma, né? Também a gente pode falar um pouquinho da nossa trajetória, de como a gente chegou até o ponto que nós estamos hoje também. O setor da medicina está Exato. 100% Os disponível. colaboradores também estão disponíveis a ir até lá, conversar com você. Isso. A gente tem uma boa tratativa, o pessoal Sim, conhece, né? A gente tem um tempo muita de casa. proximidade. Isso, então, tô 18 anos da empresa, então o pessoal tem essa particularidade, não tem esse receio de Sim, chegar, é né? verdade. Para conversar, levantar a mão, ó, tô com uma dificuldade, me ajuda. Então, assim, acho que o setor da medicina, tanto eu quanto eu falo minhas meninas, né, que são todas meninas, e os médicos, a gente está à disposição 100% para o que for necessário, seja saúde mental, ou outro tipo de patologia, ou qualquer outro assunto, com certeza a gente vai estar ajudando sempre. Perfeito. E para encerrar, Cíntia, a gente tem uma tradição aqui no Voz que a gente sempre pede para o entrevistado deixar uma dica de peso. Então, assim, pode ser relacionado à parte profissional ou pessoal. Eu acho que você é a pessoa mais indicada para deixar esse recado aqui relacionado a tudo que nós falamos aqui hoje. Nossa, acho que são tantas coisas, Renan. Mas não sei, acho que de forma geral, assim, acho que uma dica é se observe, assim, fique atento e conectado com seus sentimentos, né? Se observe nas situações, perceba quais são os seus limites, levante a mão quando perceber que algo está fora ali de sintonia. Eu acho que se eu for dar uma dica é essa. Muito legal, muito legal. Claudinha, queria agradecer a nossa Obrigada. parceria hoje como host. Em breve você vai estar como entrevistada também. A gente sempre deixa o convite aqui. Cíntia, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Eu sei que a gente vai ter muita interação ainda, né, Claudinha, Sim, ao longo bastante. do ano. E a gente fica aqui e vocês aguardem o próximo episódio do Voz de Peso, né, Claudinha? Com mais novidades por aí. Com certeza, muitas novidades ainda. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.